O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, um dos 12, chamado Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse-lhes: que estáis dispostos a dar-me para vos entregar Jesus? Eles garantiram-lhe 30 moedas de prata. A partir de então, Judas procurava uma oportunidade para o entregar. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos foram ter com Jesus e perguntaram-lhe: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Ele respondeu: ide à cidade, à casa de tal pessoa e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. É em tua casa que eu quero celebrar a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhes tinha mandado e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, sentou-se à mesa com os 12. Enquanto comiam, declarou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Profundamente entristecidos, começou cada um a perguntar-lhe: serei eu, Senhor? Jesus respondeu: aquele que meteu comigo a mão no prato é que vai entregar-me. O Filho do Homem vai partir, como está escrito acerca dele. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem vai ser entregue. Melhor seria para esse homem não ter nascido. Judas, que o ia entregar, tomou a palavra e perguntou: serei eu, mestre? Respondeu Jesus: tu o disseste. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, estamos à porta de celebrarmos o Tríduo Pascal e aqui vemos esses dias acompanhando a liturgia da Palavra de Deus. E hoje, assim como ontem, trazem para nós uma reflexão sobre um personagem que muita gente evita falar, a não ser no dia a dia, quando se trata de uma questão, de infidelidade e traição, que é Judas Iscariotes. Muitos até o condenam porque ele foi aquele que entregou Jesus, que vendeu Jesus 30 moedas de prata. Mas, se formos ver, não somente Judas, mas olhando para os outros discípulos que andavam com Jesus, também fizeram algo que também pode chamar a nossa atenção, e que a infidelidade e traição de Judas não era menos importante do que a negação de Pedro, que negou Jesus 3 vezes. Não era também menos importante do que os seus discípulos, naquele momento que mais Jesus precisava da sua crucifixão. Apenas um ficou aos pés da cruz, João. Então, qual era a diferença que podemos então dizer que há entre Judas Iscariotes, São Pedro e tantos outros discípulos, assim como hoje ao longo da história? Mas, se tratando da Sagrada Escritura, a diferença está que Pedro arrependeu-se e chorou amargamente depois que sentiu aquela traição de ter negado Jesus 3 vezes. E o galo ter cantado. Os outros discípulos, apesar de ter se dispersado no momento da crucifixão de Jesus, eles confiaram na misericórdia do Senhor. Mas o Judas, desesperado, tirou a própria vida. É importante fazermos essa reflexão, porque assim como Pedro
ou os outros discípulos que voltaram a ter uma fidelidade ao próprio Jesus depois da sua morte e ressurreição, devemos fazer uma reflexão sobre a própria figura, do Judas Iscariotes, que pelo seu desespero não confiou na misericórdia de Jesus, do seu mestre. Jesus, se olharmos bem no contexto em que nós olhamos esse evangelho como os outros, mas nesse contexto Jesus é muito simples, Jesus muito humilde, sabe de tudo aquilo que vai acontecer, sabe quem vai o entregar. Mas Jesus não dá alarde, Jesus não faz escândalo com aquele, que vai ser infiel no sentido de entregá-lo. Mas Jesus vai pontuando cada momento para dizer: um de vós há de me trair, há de me entregar. Isso que Jesus fala também deve tocar a nossa vida. Não é somente o Judas que traiu Jesus, não é somente Pedro que negou Jesus, mas quantas vezes nós também o negamos? Quantas vezes nós também fomos infiéis a Jesus? Quantas vezes nós também traímos Jesus? Mas não nos esqueçamos que a lição que nós vemos, olhando para Jesus, é sempre um Deus que está sempre pronto a nos perdoar, desde que nós nos arrependamos e queremos emendar-nos, continuar a seguir Jesus pelo caminho, coisa que Judas não fez. Além de ter se arrependido, ficou desesperado, mas não acreditou, assim como os outros, que Jesus, o Mestre, pudesse perdoá-lo. Veja que Jesus, na sua demonstração de que alguém ia entregar, todos ficaram a perguntar: serei eu, Senhor? Será que serei eu que vou trair Jesus? Mas quando chegou a vez de Judas, serei eu? Jesus disse: tu o dizes, Ao vivenciarmos esses dias e que nos preparamos para celebrar a paixão do Senhor, vamos ainda encontrarmos e entrarmos dentro dessa liturgia da palavra, em que também podemos refletir na nossa própria vida. Quantas vezes nós também traímos Jesus e quantas vezes podemos experimentar a sua misericórdia? Não quero dizer que nós somos agora livres ao ponto de podermos negar Jesus quantas vezes quiser, porque sabemos que Ele vai nos perdoar. Mas trata-se justamente de corresponder um amor que é reservado para aqueles que reconhecem as suas fraquezas, mas também oferecido por aquele que nos ama verdadeiramente. Jesus prepara a ceia com seus discípulos, quer estar com eles. Jesus não faz uma cara difícil, nem justamente condena ali aquele que vai entregar. Come da mesma forma, como nós também nos alimentamos da mesma maneira aqui diante desse altar. Jesus sabe e conhece o coração de cada um de nós, sabe e conhece as nossas intenções, e nem por isso Ele nos exclui, e nem por isso Ele volta-nos às suas costas, mas sempre quer dizer para nós, que nós sejamos alcançados pela sua misericórdia. A própria figura dessa primeira leitura que nós ouvimos, trazida pelo profeta Isaías, cabe certamente na própria pessoa de Jesus, o servo humilde, o servo que foi preparado para poder entregar a sua própria vida, mas com coragem, porque sabia de tudo aquilo que podia passar. É como este servo, como um discípulo, que ao mesmo tempo soube falar no momento certo. Jesus é uma prefiguração do servo de Javé, para dizer que, como diz aqui o próprio Isaías, o Senhor abriu meus ouvidos e eu não resisti, nem recuei nenhum passo. Apresentei minhas costas àqueles que me batiam e a face àqueles que arrancavam a barba.
Olhemos então, meus queridos irmãos, para esse Jesus, servo, manso e humilde, sempre disposto a obedecer e cumprir a vontade do Pai. Ao adentrarmos amanhã nesse tríduo pascal, coloquemo-nos com o coração contrito, coloquemo-nos com humildade para também podermos acolher a palavra do Senhor naquilo que Ele representa para a nossa vida, de tudo aquilo que Ele passou. Mas tenhamos a certeza de que ao experimentarmos o seu amor, ao experimentarmos tudo aquilo que Ele tem a nos oferecer, seremos completamente felizes na eternidade, com Ele quando ressuscitarmos. Ao contemplarmos o seu sofrimento, a sua paixão, que nós possamos também ultrapassar para a vida eterna e a vida da graça como um homem novo que Ele quer oferecer a cada um de nós. Peçamos ao Senhor a graça da perseverança e a graça de acolher esta palavra na nossa vida, para estarmos sempre em atenção, procuremos sempre a pensar: serei eu que hei trair o Senhor? E ao pensarmos, tenhamos a consciência também humilde de aceitar a nossa condição humana, mas também de aceitar e confiar nessa misericórdia do Senhor que tem sempre a nos oferecer o seu amor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.